Porque às vezes o que ele precisa você atende, mas como ele precisa você não atende. Não atende não é porque você não tem a competência, é porque você não tem interesse. Não tem interesse. Então, por exemplo, eu já fui consultado por uma empresa, uma rede de óticas em São Paulo, e num trabalho de consultoria para estruturação comercial. Né? É um trabalho que eu faço muito, uma estruturação ou reestruturação. E aí, eu já numa segunda reunião, porque a primeira reunião de diagnóstico eu não cobro nada, eu vou lá para entender o que é aquele empresário, entendi, visitei a loja dele, pá, e aí marcamos uma segunda reunião para a gente fazer o escopo do projeto. Eu falei, bom, eu preciso entender então aonde o senhor está, né? Volume de vendas, ticket médio, e para nós começarmos a tratar. Fala pessoal, mais um ManzaCast, Lúcio Manzanetti. Nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia, trazer lojistas, todo mundo ligado ao setor da construção civil. E hoje a gente vai ter várias dicas aqui para vocês. A gente está com o Jorge Pontual. Fala Jorge, tudo bem? Como vai, Lúcio? Prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês nesse segmento tão significativo, tão expressivo, que é o segmento da construção civil e tudo que é relacionado a este segmento. Sim, o Jorge, ele é consultor, palestrante, especialista em negociação. Não é isso, Jorge? É isso, é isso. E eu vi aqui que você trabalhou, já fez, né? Atendeu diversos clientes, grandes clientes, né? Itaú, conta um pouco aí da sua experiência. Na verdade, o processo de negociação, ele permeia todas as empresas e também permeia a nossa vida pessoal, né? A gente negocia o tempo inteiro. E tanto pequenas como médias e grandes corporações necessitam estar o tempo inteiro revendo as suas técnicas, revendo as suas estratégias de negociação para melhorar seus resultados, para diminuir os tempos das reuniões, para ter maior possibilidade de sucesso naquilo que pretendem. Então, o que a gente faz é isso, né? Eu procuro sempre me manter atualizado, não só no Brasil, mas fora do Brasil, entendendo as novas técnicas, as novas estratégias. Particularmente depois do final de 2023, com o advento da inteligência artificial generativa, esse processo se acelerou bastante, porque você tem agora uma IA que está à disposição dos clientes para entenderem melhor como argumentar com você. Então, se a gente não se atualiza, se nós não buscamos informações que nos permitam negociar melhor, fatalmente nós seremos ultrapassados pela concorrência. Falei para vocês, só dicas top aqui. Hoje, um super podcast. Mas conta pra gente, Jorge Pontual, como você começou e como você chegou a ser um consultor, palestrante, mestrado, como foi essa construção? Na verdade, eu comecei a minha carreira muito cedo. Eu, com 16 anos, comecei a vender jornal. Né? Eu morava em Vitória, no Espírito Santo, eu subia os edifícios comerciais propondo assinaturas de jornal. Na época, jornal A Gazeta, jornal A Tribuna, e isso eu achei extremamente interessante. Mas, com o passar do tempo, eu tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos. Quando eu voltei, eu resolvi ser professor de inglês. Fiquei professor de inglês ali 18, 19 anos, e um gestor da Sul América de Seguros participou de um evento que eu estava batendo papo, tocando violão, e ao final ele me perguntou: você faz o que da vida? Aí eu falei: eu sou professor de inglês. Ele falou: você está perdendo tempo, você é um cara que tem um poder de convencimento muito grande, você é muito simpático, dá um pulo amanhã na Sul América, eu quero conversar com você. Eu falei: não, cara, não quero não, esse negócio de área comercial, vamos lá, rapaz, toma um café comigo. E, bom, ele era muito bom de vendas, e nós estávamos já no mês de junho, eu esperei acabar aquele semestre, eu era professor, então, de segundo grau e de pré-vestibular, e eu entreguei o meu cargo nas escolas onde eu trabalhava. Sim. Fui fazer um curso de 2 semanas pela seguradora e desde então, desde os 19, nunca mais saí da área comercial. E aí, nessa minha experiência, nesses meus mais ou menos 40 anos de experiência, eu fiquei 30 na área de vendas e 10 na área de compras.
Então, aí fiz meu curso de administração de empresa, fiz algumas pós-graduações e tive muita curiosidade de entender o lado tributário e o lado trabalhista. Então, eu também quis fazer o curso de Direito e, terminando o curso, estava as informações fresquinhas na minha cabeça, eu fiz a prova da OAB, passei. Então, eu sou administrador e sou advogado, mas eu sou advogado só na carteirinha da OAB, eu nunca advoguei. Me interesso muito pela área, leio muito pela área, mas minha área é realmente negociação. Mas na hora de negociar ali, o conhecimento jurídico ajuda, né? Não tenha Porque dúvida. nada é perdido, né? Tudo que você aprende, você leva para si, para o resto da vida. Isso, com certeza. Principalmente com a preocupação de estar sempre se atualizando, né? Sim, com certeza. E aí, conta pra gente. Nós aqui do Manzacast, né, a gente é ligado ao setor da construção civil. Então a gente tem aqui os arquitetos que negociam com os clientes, os lojistas que negociam com os arquitetos e com os clientes. Então uma relação ali, e como você falou, em tudo que você faz na vida você negocia. Então vamos imaginar um case aqui. Eu me formei, sou um novo arquiteto e saí no mercado. Como é que vai ser o meu posicionamento? Então, de um arquiteto que está iniciando a carreira, de um arquiteto que já tem um tempo de carreira, como que ele deve se portar? Então, no atendimento com o cliente, quais são os pontos positivos ali que você coloca para o arquiteto incorporar isso no atendimento dele? Olha, Lúcio, eu diria, em primeiro lugar, o mundo caminha para especializações. Né? Então, a primeira orientação que eu daria é não tente fazer tudo. Né? Eu quero ser arquiteto de indústria, eu quero ser arquiteto de escritórios de profissionais liberais, como consultórios dentários e escritórios de advogado. Eu também quero fazer decoração de interiores. Não funciona. Né? Você tem que buscar um segmento que seja um segmento que converse mais com você. Não Perfeito. Necessariamente precisa ser um só, mas não dá para ser o mercado inteiro. Né? Não dá para você querer fazer tudo. É um primeiro ponto. O segundo é busque quem são os melhores desse setor. Quem são os melhores desse setor? Porque uma referência, né? As referências. E por que são referências? Né? Se a pessoa é referência deste segmento da arquitetura, por quê? Ele é reconhecido pelo quê? Porque ele é uma pessoa de vanguarda, ou são projetos modernos, ou não, são projetos mais conservadores, mas que trazem um quê de modernidade. Por que ele é famoso? E também é muito interessante, nós não queremos ganhar dinheiro desde o primeiro dia do trabalho. Existe um tempo de amadurecimento que ele se acelera se nós nos propusermos a colocar a sandália da humildade e falar, não, eu vou trabalhar, por exemplo, com uma pessoa como você, Lúcio, um profissional reconhecido pelo mercado, um profissional que já conquistou o seu espaço, o seu lugar ao sol. Eu não posso querer trabalhar com você querendo Vai ganhar uma experiência ali, né? Mas eu não posso querer ir ganhando uma fortuna, porque não cabe, a minha experiência não cabe em salário alto. Mas o que eu vou aprender com você vale mais do que o que eu receberia eventualmente de ganho adicional. E aí tem uma percepção que, ao meu ver, é errônea, que é, o Lúcio está me explorando. Né? Sou um arquiteto formado, ele está me pagando muito pouco, eu trabalho muito. Não, querido. Não, querida. Entenda de outra forma. Entenda o seguinte, você está recebendo para aprender. Né? Se você estivesse fazendo uma pós-graduação, um mestrado, você estaria pagando para aprender. Em um escritório de um grande arquiteto, de um profissional renomado, que já tenha muita bagagem, você está ganhando para aprender. Só isso já é um passo interessante na sua carreira, entendeu? Com certeza. E aí, aí eu comecei com um arquiteto começando, né? Já fica a dica aí que você está ganhando para aprender, né? Então, como que a pessoa já tem no escritório renomado, vamos colocar dessa forma, como deve ser o atendimento desse escritório para com os clientes, para com os fornecedores? Eu acho que o principal, Lúcio, é a gente procurar primeiro entender a situação
antes de começar a falar. Certo. Então, se eu procurei o Lúcio, é porque eu reconheço em você competência naquilo que eu estou precisando. Certo. Então, eu fui até você, comecei a conversar, eu vou demandar um determinado trabalho. Uhum. Né? É preciso que você ou as pessoas responsáveis por esse primeiro atendimento saibam que informações elas precisam para embasar, número 1, o interesse do seu escritório em me atender, número 2, Perfeito. o que eu dentro do que eu valorizo, se vocês conseguem entregar o que vai me deixar satisfeito. Porque são 2 pontos fundamentais. Sim. Nós podemos começar a conversar e dentro do projeto, dentro da minha necessidade, você entender que não é o caso. Não, Jorge, eu vou indicar um bom profissional aqui da região, ou enfim, um profissional que eu reconheço, que vai ao encontro disso que você precisa, mas realmente o meu escritório não é um escritório voltado para esse segmento. Então, nem começa a negociação. Nem começa. Eu vou ficar feliz porque você foi honesto comigo. Agora, sim, você identificou que a minha necessidade ou as minhas necessidades estão dentro da sua área de expertise. Sim. E aí eu vou te dizer como eu tenho a expectativa de que esse trabalho seja entregue. O que eu considero pontos fundamentais? E uma pessoa, por exemplo, que já te procurou por uma necessidade semelhante, te deu um monte de dor de cabeça. Sim. Então você sabe, bom, quando a pessoa começa com esse nível de exigência, o meu interesse já não é tão grande de pegar o projeto, porque eu sei que ele vai estar no bendito Pareto, entendeu? Ele vai ser os meus 20% que vai me dar 80% da minha dor de cabeça. Sim. Entende? Então, é o segmento que você tem expertise, mas aquele tipo de contrato especificamente não interessa a você, mas você pode indicar alguém que faça. Bom, consegui identificar que é minha área de expertise e é um projeto que eu gostaria de atuar. Sim. Aí que a brincadeira começa. Aí que a conversa realmente começa. Sim. O que eu vejo, Lúcio, é uma ansiedade muito grande em começar a falar da própria empresa, é começar a tratar de assuntos, às vezes técnicos, às vezes dentro já de um projeto, sem antes ter entendido exatamente qual é a situação dentro dos parâmetros que eu citei aqui 2 exemplos. E isso, a negociação já começa errada. Sim. Porque você Então, primeiro você tem que entender o cliente, o que ele precisa. O que ele precisa e como ele precisa. Porque às vezes o que ele precisa você atende, mas como ele precisa você não atende. Não atende não é porque você não tem a competência, é porque você não tem interesse. Não tem interesse. Então, por exemplo, eu já fui consultado por uma empresa, uma rede de óticas em São Paulo, e num trabalho de consultoria para estruturação comercial. Né? É um trabalho que eu faço muito, uma estruturação ou reestruturação. E aí, eu já numa segunda reunião, porque a primeira reunião de diagnóstico, eu não cobro nada, eu vou lá para entender o que é aquele empresário, entendi, visitei a loja dele, pá, e aí marcamos uma segunda reunião para a gente fazer o escopo do projeto. Eu falei, bom, eu preciso entender então aonde o senhor está, né? Volume de vendas, ticket médio, e para nós começarmos a tratar. Ao que ele me respondeu, não, mas essas informações são confidenciais, eu não vou passar essas informações. Eu falei, bom, eu tenho muita dificuldade de entender um crescimento se eu não sei onde estamos. Mas, enfim, o que é que o senhor pretende de crescimento? Ao que ele me respondeu, quanto mais, melhor. Eu falei, bom, eu realmente, dentro desses parâmetros, eu vou agradecer muito o seu interesse, mas eu não tenho como trabalhar. Ele não sabe nem onde quer chegar, né? Ele não quer me dizer onde ele está. E onde ele quer chegar é quanto mais melhor, então fica tudo muito difícil. O infinito é muito grande, né? A régua dele é muito alta. Né? E outra coisa, é uma pessoa que eu jamais vou conseguir entregar um trabalho que o deixe satisfeito. Porque qualquer coisa que eu consiga de melhoria na empresa dele ainda vai ser pouco para o parâmetro que ele traçou, que é infinito. Né? Quanto mais, melhor. E aí, me desculpa até o termo. Vamos lá. Você vê a ignorância, né, de quem está ali no comando. Por quê?
porque ele não sabe onde ele está e não sabe onde ele quer chegar. Isso. Então, ele já tem os defeitos dele. E ele não quer quebrar ali, não quer vestir a sandália da humildade, como você tinha colocado, né? Já uma barreira ali. Você imagina, por exemplo, os nossos amigos aí, arquitetos e arquitetas, né? A pessoa vai contratar um escritório de arquitetura ou um profissional. Bom, eu queria fazer então o projeto da minha casa. Mas Sim. como é que você vê essa casa? Ela pode ser térrea, mas pode ser um sobrado. Eu tenho, não sei se 3 ou 4 quartos. Tenho dúvida se eu quero 1 ou 2 suítes. Piscina, talvez eu queira, talvez eu não queira. É um gramado. Muito vago, né? Vai fazer o projeto como? Não como? tem. Vai fazer o projeto não como? tem um caminho ali, não né? Não tem um caminho, é uma imensa perda de tempo, né? Para os dois lados. Então, há que se direcionar o processo. E aí eu volto ao ponto anterior que eu havia citado, né? Sim. Uma pessoa que trabalha com arquitetura e não tem um mínimo de experiência, ela vai querer conversar sobre um projeto, mas o anterior a essa negociação não está feito. O que é o anterior? Os parâmetros. Sim. Olha, vamos então conversar sobre vantagens e desvantagens do número de quartos, vantagens e desvantagens de ser um imóvel de 2 andares ou um imóvel de 1 andar só. Vamos falar sobre vantagens e desvantagens de ter uma piscina ou não. Vamos traçar aqui, vamos conversar para eu entender esse processo. Né? E nesse momento, né, que você está ali mostrando o que ele pode ter na casa dele, já é um caminho para você servir o cliente e ganhar a confiança do cliente, né? Para que ele feche o negócio com você. Essa anamnese aí, ela é muito importante, né? Até para você entender se você vai ter como satisfazer. Sim. Porque às vezes você vai entender que a pessoa tem tantas dúvidas sobre o que ela quer na residência dela que você não tem como satisfazer. Sim. Não tem o que fazer. Então, primeiro, aí, lá para as tantas, quem veio conversar com você é a esposa, por exemplo. Né? Mas o marido tem uma ideia de uma área de lazer que ele não abre mão, mas ele não veio. Sim. Ou o marido veio, mas a esposa tem uma ideia da casa e ela não está presente ali. Então, aquilo que nós falamos no início do nosso bate-papo. Isso é muito importante, hein? A esposa. Não tenha dúvida. Senão chega lá na frente, vai dar errado. Vai dar errado. Então, e aí quem é que é o errado? O arquiteto que não entendeu o que eu quis dizer. Sim. Né? A arquiteta que quis impor a vontade dela, não teve nada disso. Foi o início da conversa, foi mal. A conversa foi mal direcionada. Né? Então, uma boa negociação, ele tem a pré-negociação. E a pré-negociação é onde nós entendemos se vamos conseguir atender, o que aquela pessoa quer fazer, para que a partir daí a gente coloque os parâmetros e comecemos a negociar. Senão não vai funcionar. Né? E aí, nesse momento, você ganha o cliente, né? Claro, claro. Ou ganha o cliente tanto no sentido dele virar seu cliente, ou ganha a confiança dele para projetos futuros, mas talvez aquele ali não seja o melhor projeto para você. Sim, com certeza. E vou colocar aqui um novo arquiteto, né? Ele já ganhou uma certa experiência, trabalhou em um escritório, um grande escritório. Então, tecnicamente, ele já está apto a atender um cliente, ter um atendimento bacana ali. Então, ele tem que ter não só o parâmetro técnico, como a confiança para poder levar essa conversa adiante e ir conduzindo o cliente ao caminho da negociação. Perfeito. Bom, passada essa primeira etapa, né, de identificar o que aquela pessoa deseja e ter certeza que ela sabe o que ela quer, pelo menos os parâmetros mínimos para o projeto que vai ser colocado, é muito importante essa pessoa, esse arquiteto ou essa arquiteta, saberem quais as informações que ele precisa para conseguir ter um diagnóstico adequado e precificar de maneira correta. Sim. Então, em muitas oportunidades, o que atrapalha muito é o excesso de autoconfiança.
Então, eu sou uma pessoa muito experiente, eu já estou nisso, já fiz alguns projetos. Na hora da reunião, eu sei o que vou perguntar. Olha, isso é muito relativo, muito relativo. Basta, antes daquela reunião, você está chegando para a reunião, alguém te deu uma fechada no seu automóvel, o trânsito estava parado, você ficou nervoso porque não ia chegar no horário, alguém te telefonou, falou alguma coisa que você não gostou, você saiu daquele padrão de equilíbrio que é o seu normal. Pronto, as perguntas acabaram de voar. Você acabou de não lembrar tudo que você tinha que saber. Você vai lembrar quando a reunião acabar. Então, eu entendo que é muito importante. O primeiro passo é o que eu preciso saber para conseguir diagnosticar de maneira correta esse cliente para precificar de maneira correta. Eu preciso dessas informações aqui. Perfeito. Para eu ter essas informações, que perguntas eu preciso fazer? A partir disso, eu começo a minha reunião de vendas, mas que, na verdade, é uma reunião de atendimento. Né? Então, o ponto que eu vejo como muito importante é essa percepção de que essa reunião ela não tem o objetivo de fechar o contrato. Essa reunião ela tem o objetivo de servir a essa pessoa dentro das necessidades dela. É bom para ela ter a mim como profissional. Sim. É bom para ela. Eu não estou aqui fechando um contrato porque é bom para mim. Eu estou fechando um contrato porque é bom para nós. Eu quero muito fazer esse projeto e tenho certeza que essa pessoa vai ficar muito feliz de ter me contratado para esse projeto. Quando a gente parte desse princípio, nós valorizamos muito tudo que está sendo falado. Né? Nós damos atenção ao que está sendo falado. Porque a gente tem que jogar as palavras certas ali. Isso aí. É o vocabulário adequado para aquele momento. Né? Eu estou conversando com uma pessoa que eu já senti que ela tem um nível cultural acima da média. Então, até discordâncias que eu tenha dela, eu tenho que saber como colocar. Tenho que tomar cuidado com as minhas concordâncias, né, nominais e verbiais, né, nas minhas colocações. Eu não posso ficar falando a gente fomos, porque complica tudo. Né? Essa pessoa não vai encarar positivamente uma falta de vocabulário minha, né, um vocabulário equivocado. E, claro, dentro da minha negociação, eu entender que eu tenho que provocar a pessoa a falar sobre os assuntos que me interessam saber. Em uma negociação que você verifica que você está falando mais do que a outra pessoa, já é um ponto de atenção para você verificar se a negociação está caminhando bem. O ideal é que a pessoa esteja falando mais do que você. Né? Esse é o ideal. Então, é o mesmo escutar mais do que falar. Escutar mais do que falar, mas importante, Lúcio, escutar o que interessa ouvir. Né? Porque às vezes a pessoa é uma pessoa que fala demais. Ela tem essa tendência a contar histórias. Né? Então, às vezes, a reunião dura 2 horas e na hora que você espreme aquilo ali, saiu 15 minutos de informação útil. E você investiu 2 horas do seu tempo. Então, por isso que eu disse, quais as informações que você precisa? Eu preciso dessas informações aqui. Então, Por isso o roteiro é muito importante, né? Senão você pode perder uma tarde e aquilo não surtir um efeito ali positivo não dá em nada. Na sua negociação. E mais do que isso, você investiu 2 horas do seu tempo, 3 horas do seu tempo e não obteve as informações que você precisava para fazer o seu orçamento, para fazer a primeira ideia do projeto. Então, na hora em que eu sei o que eu preciso de informações e a conversa saiu do eixo, então, aquele primeiro assunto que foi abordado, a pessoa começou a contar um caso, de uma história, de uma viagem. Você ser delicado o suficiente para a sua objetividade não ser agressiva. Então, você dizia, olha, muito bacana isso daí, mas eu não quero tomar muito seu tempo. Vamos voltar aqui para o nosso assunto. Eu também gostaria de saber, e você puxa o assunto
para o que você precisa. E aí, como você mesmo colocou, Eu sei que o roteiro é fundamental. Exatamente, né? Existe até dificuldade, né? Quando a pessoa fala muito e foge do assunto, é muito normal isso acontecer, né? Eu gravo aqui diversos podcasts e às vezes você pergunta uma coisa e a pessoa não responde exatamente aquilo, ela sai devaneando ali, falando outras coisas, né? Isso. E quando você faz uma consultoria, o roteiro de vendas, né? Você vai conhecer o case do cliente, mas o roteiro de vendas é muito importante. Claro. Isso é uma informação que eu não sei se os arquitetos têm à mão, né? Como ferramenta de vendas, né? Um roteiro ali bem elaborado, saber, né? Para cada tipo de situação, como sair dessa situação, como trazer de volta para a reunião o cliente, né? E como você falou, não ser agressivo, que numa cortada que você dá no cliente, ele pode se sentir incomodado e ali você se queimou com o cliente. Isso. Você pareceu grosseiro, né? Sim. É aquela famosa história de a pessoa que é uma pessoa pública, um ator, uma atriz, um cantor famoso, um político, né? Que ele está almoçando com a esposa em um restaurante cheio e alguém chega e pede para tirar uma foto e pede um autógrafo. Ele está no momento com a família dele. Sim. Né? Se ele disser, agora não, estou com a minha família, qual é o comentário? Ô, sujeito grosso, né? Estrela. Todo mundo, estrela, né? Uhum. Subiu aí no pódio, né? Isso. Eu te dizer, não se pode. Então, nós temos que ter uma forma de abordar, como eu falei aqui, que a pessoa vai entender que você precisa voltar para o assunto, Uhum. mas ela também vai entender que você não está sendo grosseiro com ela. Uma maneira que nós temos de fazer isso, Lúcio, é fazer um setup no começo da reunião. E esse setup, um setup de horário. Então, marquei a reunião para as 14 horas, estou atendendo aqui o meu futuro cliente Lúcio. Lúcio, é um prazer te receber. Né? Eu reservei Sim. aqui 1 hora para essa nossa reunião. Né? Eu tenho um outro compromisso depois das 15 horas, mas eu quero... Já informa que tem um roteiro ali com perguntas, já vai direcionando. Você, desde o começo, já deixa claras as regras do jogo. Uhum. Né? Então, nós temos 1 hora para que a gente consiga conversar. Eu quero lhe ajudar em tudo que eu puder. Vou precisar ter algumas informações suas. Uhum. E essas informações, Lúcio, não podem ser um interrogatório. Né? Aquilo tudo, aquele roteiro que eu tracei, ele tem que ser uma conversa agradável. Uhum. Né? Então, eu preciso saber, por exemplo, 8 aspectos. Somente a título de exemplo. Né? Então, estou no primeiro. O Lúcio me respondeu... Pô, Lúcio, que bacana isso que você me falou. Você sabe que eu já tive situações semelhantes a essa de um outro cliente e ele ficou super satisfeito com o que a gente apresentou. Mas falando nisso, uma das coisas que eu perguntei para ele, isso assim, Lúcio, como é que você quer? E eu vou caminhando dentro do processo, sim, sem a pessoa sentir... naturalmente ali, isso, como se fosse um cafezinho, isso, batendo um papo com um amigo. Batendo um papo, trocando uma ideia, deixando a pessoa confortável. Você estando confortável, mas dentro do teu roteiro. Sim. Né? Porque senão, como a gente já disse várias vezes, passou, já chegou na 1 hora de reunião, já passou de 3 da tarde e não funcionou. Né? Sim. Então, uma alternativa para isso, que às vezes a pessoa me pergunta assim, Jorge, mas sabe o que é? A conversa demorou um pouquinho a engrenar, está chegando no horário que eu falei que tinha um compromisso, sim, e a pessoa vai ver que era história. Não, você vai fazer o seguinte. Bom, por exemplo, comecei a te atender às 14, te disse que eu tinha até às 15. Deu 14h45, a conversa está fluindo bem, mas eu ainda não cheguei onde eu queria. Eu vou te falar, Lúcio, você me aguarda só 1 minuto, por favor? Eu vou só ligar aqui para o meu compromisso para ver se eles podem me aguardar 30 minutos e a gente vai até às 15h30. Tá? Eu saio, tomo uma água, volto, falei, ó, consegui, podemos ficar mais 30 minutos. Tá? Sim. E aí, mas não passe disso. Não passe disso. Não vai para 16, 17, 18, não vai para 19. É isso. Estou te dando mais meia hora, a conversa demorou um pouquinho a engrenar. Sim. Mas é curioso que algumas pessoas acham que
você impor um horário ou você impor um limite vai dar uma percepção de que você não é humilde, ou de que você acha que o seu tempo é mais precioso que o da pessoa e coisas relativas a isso. Isso não é verdade. Quando você, Sim, educadamente, coloca que você tem 1 hora para aquela reunião e que você quer muito atender aquela pessoa bem, e quando está dando 15 horas, você fala, olha, nós estamos caminhando para o final da nossa reunião, sim. eu ainda preciso perguntar uma situação para você, a pessoa te respeita. Ela fala, nossa, um excelente profissional, ele tem disciplina, ele me cedeu 1 hora do tempo dele, ele é uma pessoa muito ocupada, mas me cedeu 1 hora do tempo dele, Sim. e a partir disso você já enquadrou os processos. Ele sempre vai saber que nas conversas com você as conversas serão agradáveis, mas que elas têm regras de jogo e que as regras serão cumpridas. Então, com certeza. Você falando, eu fico aqui me lembrando, né, das reuniões que a gente tem com os clientes, né, a negociação, e vou até fazer um elogio aqui para os clientes, para o mercado, que como a gente trabalha muito com casas de alto padrão aqui na cidade, muitos condomínios fechados, então os clientes são grandes médicos, grandes empresários, advogados, pessoas que já têm um nível elevado de consciência. Então elas também têm um tempo curto, elas também passam por isso todos os dias, em todas as coisas ali, com os clientes, numa loja que ele tem, ou no escritório de advocacia dele, ou no consultório médico dele, ele tem um atendimento também. Então isso torna uma conversa muito agradável. Geralmente são pessoas de um nível técnico elevadíssimo, né, naquilo que eles fazem. E eles levam isso para a vida também. Então eu enxergo muito bem esse caminho aí da negociação, e eu vejo que hoje em dia a gente tem um entendimento sobre isso muito bacana, inclusive os clientes, né, a esposa, o marido, que eles compraram um terreno, eles já vêm com um sonho já meio formatado, do jeito que você falou, não, eu quero uma casa, um sobrado, vai ter uma piscina, eu quero isso, quero aquilo, o arquiteto vai conduzindo, né, e também os grandes arquitetos que a gente tem hoje em dia, né, a arquitetura mudou muito nos últimos anos, né, que quando eu era mais novo, o engenheiro fazia o projeto da casa, aquela caixa de sapato que a gente já ouviu falar, né? Hoje em dia, arquitetura e interiores também, né? Nossa, tem materiais, zilhões de tipos de materiais, de iluminação, então nem se fala. Nossa, com as luzes de LED, luz fininha, luz de todo tipo que você imaginar, né? Então, todo tipo de efeito, né? É muito legal. Então, a arquitetura ficou uma coisa muito rica, né? Os projetos, os arquitetos e os clientes também, né? Então, fica esse ponto aí positivo para todos que estão no mercado, que é um mercado que cresceu muito, né? Eu coloco, por exemplo, o meu dentista, uma pessoa que eu gosto muito dele, a gente é amigo, ele quando marca um horário, ele lembra aquele horário que está marcado. Eu gosto muito disso, né? No dia anterior, olha, lembre-se que amanhã você tem uma consulta no horário tal. E embaixo tem escrito tolerância máxima de atraso 15 minutos. A regra do jogo está ali, querido. Está ali. Então, veja, um médico ou um dentista ou um arquiteto que não coloque isso, tolerância de 15 minutos, para um que coloca. O que não coloca, eu provavelmente vou ficar mais relaxado em relação ao horário que eu vou chegar. O que colocou, se eu ficar preso no trânsito, se eu tiver algum compromisso, eu vou me preocupar em avisar, porque, cara, eu vou perder meu tempo. Eu vou chegar lá 20 minutos atrasado e a recepcionista vai dizer, infelizmente, ele não vai poder atender o senhor hoje, ele precisa de, no mínimo, 45 minutos para lhe atender e ele tem um outro cliente daqui a pouco. Então, vamos ter que marcar um outro horário. A regra do jogo estava clara, né? A tolerância máxima é de 15 minutos. Ponto, acabou. Agora, claro, se esse mesmo profissional, quando eu chego no horário, ele demora meia hora para me atender, eu também não vou respeitá-lo. Entendeu? Peraí, eu tenho tolerância de 15 minutos e você não tem?
Quer dizer, eu me matei em relação à minha agenda para chegar aqui na hora. Então, e você me atende 40 minutos depois do horário que você marcou. Então, realmente é importante entender que quando nós dizemos, às vezes o cliente desenvolve um assunto que não nos interessa e isso toma tempo da reunião, nós temos que nos policiar para nós não fazermos a mesma coisa. Sim. Né? A reunião está correndo, você não está conseguindo as informações que você precisa, mas não é porque o cliente está falando muito, quem está falando muito é você. Você está trazendo muitos exemplos, você está trazendo muitos assuntos e a pauta da reunião que você traçou, você não está respeitando. Então, essa moeda tem dois lados. Né? Então, é preciso que nos policiemos também para que seja uma conversa agradável, mas que a gente não fuja muito dos assuntos e não deixe o cliente fugir muito dos assuntos. Sim. E aí, como você está falando, naquele roteiro, no briefing que você está negociando ali, você está construindo a sua negociação ali, o prazo, como você entrega, e você está fazendo uma leitura do cliente. E naquele momento, você vai entender se aquele cliente é o seu cliente ou não. Porque também, de repente, você notou uma coisa ali que fala, isso aqui vai me dar dor de cabeça. Será que o dinheiro que eu estou cobrando por isso vale a pena? É o tal do Pareto, né? Que 20% dos clientes dão 80% do trabalho. Né? E é terrível. Né? Então, quando a gente identifica que aquele cliente ali está dentro dos 20%, às vezes é interessante a gente abrir mão. Porém, é importante também nós sempre checarmos o entendimento. O que eu quero dizer com isso? Em qualquer negociação, Lúcio, é normal, faz parte do processo você ter deduções. Né? Nossa, eu deduzi, porque ele disse aquilo, eu deduzi isso. Né? Então, apesar de ser normal, a dedução nos leva muitas vezes a acreditar em situações que simplesmente não são verdade. Sim. E nós temos um excesso de autoconfiança de dizer, na minha experiência, pelo comportamento do Lúcio, eu já vi que... Não, você não já viu o quê? Tudo indica que, né? Mas cheque. O que foi que te deu problema naquele cliente que se comportou como esse que você está negociando agora? O que me deu problema foi isso aqui. Então pergunte objetivamente. Olha, eu estou vendo que o senhor me falou que valoriza muito esse aspecto. Eu gostaria de entrar um pouquinho nesse aspecto. Se acontecer isso, certo, como é que o senhor vai se comportar? O que o senhor tem de expectativa? O que é o isso? O isso foi onde deu problema no outro. Né? Como é que o senhor reagiria se acontecesse isso no seu projeto? Eu reagiria dessa forma. Opa, está se confirmando o que eu suspeitava. Ele reagiria exatamente como aquele que me deu problema. Então, tudo está caminhando para a sua dedução estar correta. Sim. Né? Mas essa checagem é muito importante para que nós não percamos um bom contrato ou não percamos um bom cliente porque nós deduzimos errado. Sim. Uma frase mal colocada, um momento difícil, um mau entendimento do que a gente perguntou pode nos trazer uma percepção atravessada. E muitas vezes, Lúcio, existe um processo chamado viés cognitivo que é muito, muito importante nós estarmos observando em nossas negociações. O que é o viés cognitivo? É o que eu acredito em virtude das experiências pelas quais eu passei. Perfeito. Né? Então, tem um exemplo muito interessante, que é aquele cara que está com um carro alemão importado, um Mercedes-Benz, um BMW, um Audi novo, bonito, tal, e fura o pneu, né, do carro. E ele está ali num lugar que não tem muito recurso e ele vai para uma borracharia e vai na cabeça dele, não, porque o cara vai querer me roubar, porque ele vai ver que eu estou de BMW, porque ele vai querer me cobrar 4 vezes o que ele cobra de uma pessoa que tem um carro popular, porque isso é um absurdo. E você vai construindo uma imagem dessa borracharia que simplesmente inexiste. Sim.
Porque você um dia foi explorado por alguém porque você estava com o seu automóvel ali. Então, é importante chegar no local e entender a situação. Olha, meu pneu furou. Não, fica tranquilo, isso custa R$ 50 para consertar. Eu não estou nem aí. Se você está com um carro mais simples ou com um carro muito elaborado. O preço de consertar pneu aqui é R$ 50. Essa experiência, esse viés cognitivo faz com que nós acreditemos em coisas que simplesmente não são verdade. Vou dar um exemplo para você. Eu estou conversando com o cliente e ele cruzou os braços. Isso aí quer dizer que ele está fechado às sugestões. Não, isso quer dizer que ele está com frio. Você botou um ar-condicionado a 21 graus, ele odeia frio e ele está sem graça de dizer que ele está com frio. Mas ele não está fechado às sugestões. Sim. Entendeu? Mas um dia alguém te disse ou você passou por uma experiência. Então, o viés cognitivo nos direciona para sempre checarmos as nossas percepções. Então, por que você deduziu que eu sou assim ou assado, que eu vou exigir isso ou aquilo, pode ser sim um bom indicador, porque a sua experiência tem valor, mas isso tem que ser checado. Você tem que ter a maturidade e o jogo de cintura para conseguir colocar ali uma pergunta, colocar ali uma percepção, para que aquela te confirme ou não aquela percepção sua como verdadeira. Sim. E com relação a preço, eu entendo que o preço é uma construção, né? Qual é o seu nome no mercado? Qual que é a sua entrega? Como que é o seu atendimento? Com isso você vai montando o seu preço e também como que está o preço no mercado. Eu entendo dessa forma, né? E baseado nisso, na minha empresa eu faço dessa forma, né? Eu já tenho uma certa experiência, né? Mas eu estou colocando aqui também para quem está assistindo, que está começando no mercado, como a gente já citou lá no início das nossas gravações, né? Eu abri meu escritório e quero ter o preço mais caro. Ou eu comecei a trabalhar num grande escritório e ainda recebo para aprender, né? Então, são dois mundos ali completamente diferentes, né? E outra coisa, não é porque você trabalhou no grande escritório que na hora que você abre o seu, você pode cobrar o que aquele arquiteto cobrava, né? Porque é outro patamar de preço, né? Nem aviltar, né? Nem entregar por qualquer preço, mas entender que o profissional em início de carreira ainda não mostrou para o mercado, ele não tem um histórico, ele não tem projetos que ele possa citar como exemplo que justifiquem a precificação dele. Então, nessa situação de preço, eu tenho duas dicas, vamos colocar assim. A primeira, né, o preço a gente constrói ao longo da negociação. Então, na medida em que eu estou entendendo o que aquela pessoa precisa, eu já vou falando sobre precificação. Então, você me disse que quer um projeto desta forma. E eu posso lhe dizer, olha, ô Lúcio, quando é um projeto assim, ele tem um determinado preço. Esse projeto que você está me pedindo, ele tem alguns desafios de arquitetura que eu vou ter que remediar para conseguir te entregar um projeto dentro da sua expectativa. Então, o meu investimento de tempo nessa linha de projeto é maior do que eu investiria em um projeto convencional. Então, isso fica um pouco mais caro. Eu já vou construindo nesse cliente a percepção de que quando eu precificar, esse preço é um pouco mais alto. O segundo aspecto é, você acredita no preço que você está cobrando? Sim. Porque se você não acredita no preço que você está cobrando, não adianta você cobrar, porque você não vai conseguir manter, porque vai estar escrito no seu rosto. Cara, né? Vai estar ali no teu olhar. Se nem você acredita, o cliente também não vai. Não funciona. E o que eu quero dizer com você acredita? Não é você acredita porque você tem excesso de autoconfiança, porque você tem uma visão sobre você que só você que tem, entendeu? Sim. Não é a realidade do sócio. Não, porque eu fui o primeiro lugar na minha turma de arquitetura, porque eu passei em primeiro lugar no vestibular, porque eu sou
né, o maioral. Não, quem tem que dizer que você é muito bom não é você. Quem tem que dizer que você é muito bom é o mercado. Né? Então, quando eu digo você acreditar no preço, você consegue justificar o preço que você está cobrando? Uhum. Ah, consigo. Eu vou dizer que eu sou muito bom nisso. Não, isso não é justificativo. Isso não é justificativo. Você dizer que você é muito bom, todo mundo diz que é muito bom, a maioria das pessoas dizem que são muito bons, até os que não são. Uhum. Então, e você falar de você mesmo também já fica eu não sei nem o complicado, que é, né? eu não sei o que é pior, se é falar bem de você mesmo ou se é falar mal do concorrente, entendeu? Porque na hora que a pessoa diz, não, eu tenho um preço melhor do que o seu por um projeto semelhante, você Sim. querer falar mal daquela pessoa que deu aquele preço. Não, olha, eu sei que tem gente que cobra mais barato, mas não são pessoas que têm qualidade, o senhor toma cuidado com isso, porque tem muito enganador no mercado. Não, não é por aí. Não é por aí. Você tem que falar do seu trabalho, não do trabalho dos outros. Né? Sempre vai existir alguém que vai cobrar mais barato do que você, sempre vai existir alguém que vai cobrar mais caro do que você. Sempre vai ter. Sempre. Agora, isso justifica. Então, nós aqui, antes do nosso bate-papo, eu estava te contando uma situação de um grande amigo meu que está começando a construir a casa de praia dele num condomínio fechado. Uhum. Então, ele contratou uma empresa para construir esta casa que não é o orçamento mais barato. Mas dentro da conversa que ele teve com essa construtora, com o responsável por essa construtora, em primeiro lugar, ele descobriu que dentro desse mesmo condomínio, essa pessoa já construiu 10 casas. Sim. Então, ele tem aonde buscar referências, se ele realmente é o que ele está dizendo que é. Sim. Segundo, ele pode simplesmente ir nessas casas e checar o acabamento, perguntar como é que a pessoa entregou a obra, se ele cumpriu prazos, enfim, tudo que interessa dentro dessa contratação. E um argumento que esse construtor utilizou, que foi muito interessante, foi: eu sei que o meu preço não é o mais barato, mas o que o senhor vai economizar de não desperdício de material Sim. vai justificar o que eu estou lhe cobrando. Sim. Porque eu não admito que os meus clientes desperdicem material. Não admito. Né? Não vai acontecer. Na sua obra isso não vai acontecer. Sim. Porque eu não permito que isso aconteça. Então, sempre que nós comprarmos os materiais, serão os necessários ou um pouco menos do que o necessário, e se for o caso, a gente complementa. Eu estou muito rigoroso com isso. Sim. E algumas situações aqui que são genéricas, como, por exemplo, o seu condomínio exige que a obra esteja fechada dentro de um padrão de material e de cor. A obra eu não posso construir aqui na sua obra a obra aberta para a rua. Ela tem que estar fechada. Esse material que vai fechar a sua obra, como eu estou acabando uma outra obra nesse momento, eu vou deslocar esse material para cá. Se tem algum outro material, algum tipo de suporte, algum tipo de alicerce que é usado provisoriamente para uma laje, para uma parede, eu tenho esse material. Sim. Que eu vou poder utilizar na sua obra, desde que seja um material que esteja em pleno potencial de uso. Então, todas essas situações são economias que o senhor vai fazer ao longo do contrato. Então, veja, existem argumentos que fortalecem o preço dele. Sim. Né? E o cliente tem como não precisa fechar na hora, mas ele tem como verificar se o que ele está falando é verdade, e o preço dele está justificado. Agora, supondo que ele não tivesse nada disso, é a primeira casa que ele vai construir no condomínio. Pior, é a primeira casa que ele vai construir naquela cidade. Ele chegou de outro estado, Sim. Ele acabou de montar a empresa dele, aquele ali é o primeiro cliente dele. Tudo fala a favor de ele não ter respaldo para cobrar o que ele está querendo cobrar. Sim. Tem muito risco envolvido na história. Então, não tem um histórico ali, né? Não tem um histórico. Qual o currículo dele? Não tem nada. Naquela localização, por todo exemplo. O currículo dele faz parte do discurso, mas não tem como comprovar. Né? É a tal história do papel aceita tudo, PowerPoint aceita tudo. Né? Eu posso chegar a dizer para você aqui que eu sou um excelente arquiteto, te mostrar fotos de 20 casas e dizer foram todas eu que construí. Na verdade, peguei todas no Google. Eu nunca construí nada, nem arquiteto eu sou. Né? Eu só estou querendo pegar uma entrada e sumir no mundo. Né? Então, quando eu digo a pessoa acreditar
no valor que ela está cobrando, ela tem que avaliar tudo isso, né? Eu estou cobrando esse valor baseado em quê? Numa média de mercado. Perfeito. Média de quê? Média de pessoas que têm o seu nível de experiência. Ah, não. Média de pessoas que têm mais experiência do que eu. Então não é a tua média. Então não é a tua média. Ah, não, é a média de pessoas que já construíram várias casas de alto padrão igual a essa. Sim, você já construiu várias casas de alto padrão? Não, nunca construí, então não é a sua média. Sim. Então você não pode entrar desse jeito, tá errado. Tá errado, você vai tomar tinta, sabe? Você vai tomar na cabeça, porque você não tem. Então, é muito importante, da mesma maneira que nós temos um roteiro, das informações que nós precisamos para conduzir a negociação e um projeto adequado, eu também tenho o roteiro das justificativas que eu tenho para cobrar o que eu estou cobrando da forma como eu estou cobrando. Sem isso, eu não acredito no que eu cobro, eu não acredito que vale o que eu estou cobrando, eu não acredito na forma como eu estou cobrando, se é à vista, se é durante a obra. E, fatalmente, se o outro lado da mesa, se aquele cliente é um negociador experiente, ele não só não vai me contratar, como vai sair dali falando mal de mim. Sim. E você não negocia só com o cliente, né? Nesse case que você está contando aí, por exemplo, ele fechou com o cliente. Só que ele tem a mão de obra, ele tem o pedreiro, ele tem o eletricista, ele tem o encanador. E também tem que ser pessoas qualificadas, experientes ali, para que tudo funcione redondinho e ele não tomar tinta, como você disse aí. Eu gostei do tomar tinta, né? Para não dizer outra coisa, né? Isso. Com certeza. Então, isso leva ao caminho do sucesso aí da negociação e da entrega também, né? Porque também não adianta você servir o cliente, ter o roteiro tudo bonitinho e não entregar, né? Se você não entregar, acabou. Você vai se queimar de qualquer forma. E outra coisa, né, Lúcio? Quem fez o contrato foi você. Sim. Então eu contratei o seu trabalho. Aí tem um negócio que está errado. Aí você fala, Jorge, você me desculpe, é porque eu estava com um engenheiro aqui que eu já demiti, que fez essa... Cara, não me interessa. Sim. Eu não quero nem saber se você tinha engenheiro, se você não tinha engenheiro. Eu não contratei engenheiro. Sim. Se você contratou um cara que fez besteira, o teu papel aqui é me pedir desculpa, não justificar e dizer houve um problema interno. Né? Houve um problema interno, você me desculpe. Inclusive, em razão desse problema, eu vou te dar essa vantagem aqui, que é cobrado fora do contrato, mas no seu caso eu não vou cobrar, porque realmente eu estou aqui envergonhado. Esse tipo de problema não acontece na minha empresa, mas houve uma falha interna, aconteceu, e eu preciso resolver isso para você. Mata no peito, amigo. Para com essa história de que foi o estagiário. Aí eu contratei um encanador, o meu encanador de confiança ficou doente, eu contratei outro que me indicaram. Meu amigo, isso não é problema meu, desculpe. Se você contratou um cara que você não conhecia e ele fez besteira, você não devia ter contratado. Sabe? Isso não é problema meu. Então, é muito importante nós trazermos a responsabilidade para a nossa pessoa, a nossa empresa. Olha, aconteceu. Normalmente não acontece. Sim. Sabe? Isso não é corriqueiro na minha empresa. Nunca tive um caso desse antes. Não importa. O senhor não me contratou para esse nível de falha. Essa falha vai atrasar X naquele tempo que eu lhe dei. Então, eu quero lhe dizer que eu vou lhe dar Y para compensar. Sim. Sabe? Gostaria de saber que o senhor aceita. Ou, numa situação como essa, como é que eu oriento conduzir? Olha, aconteceu, não era para ter acontecido, lhe peço desculpas, foi uma situação interna. O que eu poderia fazer? Porque somos humanos também. Somos né? humanos. Então, né? Acontece. Uma coisa ou outra pode acontecer. E como conduzir, né, para a solução sem estresse. Né? Então... Eu deixo como dica aqui o seguinte: se acontecer uma falha em um atendimento, em um projeto, em qualquer processo que não aconteceu da maneira que foi contratada, não proponha nada em retribuição. Pergunte o que a pessoa quer. Sim. Pela minha experiência, 8 em cada 10 casos, a pessoa pede muito menos do que você ia dar para compensar. Né? Você fala, não, olha, eu vou lhe dar um projeto adicional, um projeto de interior
para casa, porque para o seu... Não. Você Sim. falar, Jorge, o que eu poderia fazer para lhe compensar? Lúcio, a sua honestidade já me compensou. Sim. Não tem nenhum problema, não. A resolução do problema já é... A resolução do problema já me satisfaz. Tudo bem, não Sim. precisa me dar nada, não. Eu só preciso que isso seja resolvido da melhor maneira possível. Acabou, você não está precisando meter a mão no bolso. Né? E você, às vezes, no nível de que você está de aborrecimento porque aquilo aconteceu, você me oferece coisas que vão custar para você e, na verdade, eu não ia te pedir. Mas já que você está me oferecendo, estou topando. Sim. Entendeu? Então, nesses casos, eu sempre oriento, peça desculpas, seja claro no que aconteceu. Olha, aconteceu, se antecipe. Não deixa a pessoa descobrir que aconteceu. Chama a pessoa e fala, olha, temos um problema. Aconteceu isso. Né? O que eu poderia fazer para lhe compensar em relação a esse problema? 8 de cada 10 a pessoa vai lhe pedir nada ou vai lhe pedir muito menos do que você ia oferecer nessa compensação. Maravilha. Ah, Jorge, se a pessoa pedir muito mais, aí você negocia. Sim, aí você tenta... negocia. Aí você diz, olha, tudo bem, eu realmente houve um erro, mas isso que o senhor está me pedindo realmente para mim não é possível. Né? Vamos chegar num meio termo, eu vou lhe dar isso aqui e pronto. Né? Mas, nesse caso, negocia. Mas pode acreditar, vale a pena perguntar o que a pessoa gostaria nessa compensação. E, como eu já falei várias vezes, via de regra, é nada. Não, só um pedido de desculpas para mim é suficiente e não te custou nada. Foi só pedir desculpa. Jorge Pontual, muito agradável. Adorei o nosso papo aqui. E também fica uma proposta aqui para você se vender. Fala aí das suas consultorias, das suas palestras, mentoria, tudo que você faz, conta para o pessoal aí que está nos assistindo e podem também contratar o Pontual para fazer uma mentoria, uma palestra, tudo, uma consultoria na sua empresa. Claro que sim, eu tenho muito prazer em trabalhar com negociação, é a minha área de expertise, é a área que eu estudo incansavelmente. Então, em mentorias, é naquele processo em que o empresário ou o líder está num momento em que ele quer ampliar os horizontes dele, né? E a mentoria, ela não tem o objetivo de decidir pela pessoa, ela tem o objetivo de abrir o leque, né? Mostrar que a pessoa tem outras opções. Sim. Pela experiência que a gente passou. No processo de negociação, eu faço tanto treinamentos como palestras que despertam as pessoas para as técnicas de negociação que levam a melhores resultados. A palestra ela é normalmente motivacional, inspiracional. O treinamento é mão na massa. Meus treinamentos são 40% de conteúdo teórico e 60% de conteúdo prático. A pessoa negocia até ela conseguir trazer para a internalizar aquele processo de negociação que é muito interessante. Natural, né? E eu participo também, em algumas oportunidades, de processos de negociação. Às vezes a pessoa está querendo comprar um imóvel, está querendo vender um imóvel, ela não se sente confortável em negociar. Eu faço esse papel de negociar e em casos até pouco comuns, eu havia comentado aqui com você, eu agora, no início desse ano, nós concluímos uma situação de um divórcio de um casal que estava brigando há 4 anos, já tinham se separado há 4 anos e não conseguiam chegar num acordo para a assinatura do divórcio. Me contrataram no final de outubro do ano passado, agora, no final de janeiro, eles assinaram o divórcio. Então, é um processo sempre de negociação, onde eu ouço as duas partes e com a experiência, com as técnicas, de uma maneira agradável, dentro do possível, de uma maneira educada, de uma maneira técnica, a gente consegue chegar em acordos que sejam bons para as duas partes. Maravilha, parabéns pelo trabalho, parabéns pela pessoa também, adorei te conhecer e que também a gente convide outras pessoas e você venha mais vezes aqui gravar com a gente aqui no MansaCast. Obrigado. Claro que sim, Lúcio. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Para mim é um prazer estar aqui e toda vez que me convidarem, eu virei com certeza participar, trazendo técnicas de negociação e batendo esse papo super agradável com você aqui. Você é extremamente simpático, conduz as conversas de uma maneira extrema, que deixa o seu convidado muito confortável em trazer os assuntos e em conversar. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Gratidão. Super podcast
com Jorge Pontual, negociação, falamos um pouco de tudo aqui. Gratidão a vocês que estão assistindo, agradecer os patrocinadores Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Um abraço e até a próxima.